Yoshioki, filho do daimyo Miyoshi Nagayoshi, ficou doente e faleceu em 1563. O sobrinho Sogo Shigemasa foi adotado e herdou a casa no ano seguinte, após a morte de Nagayoshi. Passou a se chamar Miyoshi Yoshitsugu. Em 1565, Iwanari Tomomichi, Miyoshi Nagayasu e Miyoshi Soui chegaram em Kyoto com 10.000 samurais dizendo que iriam no templo Kiyomizu. Mudaram de curso e invadiram o palácio do Shogun. Como foi inesperado, só havia uns 300 Houkoshu. Ashikaga Yoshiteru morreu lutando bravamente. O palácio pegou fogo ou foi incendiado. A mãe Keijuin morreu queimada. Entregaram a esposa principal, Daiyouin, ao pai, Konoe Taneye. Esposa secundária, Kojiju no Tsubone, conseguiu escapar, mas acabou sendo pega e executada no rio Kamo. Mataram também o irmão de mãe diferente de Yoshiteru, o monge Shuko. O Kashin de Miyoshi Yoshitsugu, Matsunaga Hisahide, não quis matar o irmão mais novo de Yoshiteru, que também era monge, o Kakukei, que morava no templo Kofuku, na província de Yamato. Só mandou ele ficar confinado no templo. Os samurais fiéis do irmão assassinado, Mitsubishi Fujihide, Hosokawa Fujikata, Wada Koremasa, Komeda Motomasa, Nikki Yoshimasa e Ishiki Fujinaga, conseguiram tirá-lo de lá e levaram no sul da província Omi, do daimyo Rokaku Yoshikata. O trio Miyoshi tinha plano de colocar Ashikaga Yoshihide como shogun, primo do falecido. Eles convenceram Miyoshi Yoshitsugu a atacar Matsunaga Hisahide por ter deixado o Kakukei fugir. A guerra começou entre eles, mas outros Kashins de Yoshitsugu não estavam felizes, porque o daimyo estava começando a ser deixado de lado. No começo de 1567, Ashikaga Yoshihide se tornou shogun, mas antes de entrar na capital, Yoshitsugu se aliou a Matsunaga. Yoshihide quis fazer a irmã se casar com o primogênito do imperador, mas foi rejeitado. Kakukei mandou cartas para as famílias Uesugi, Takeda e Hojo, dizendo para entrar em trégua e apoiá-lo. Mandou Wada Koremasa e Hosokawa Fujikata como mensageiros aos daimyos mais próximos da capital, Oda e Saito, Hirokaku e Azai, para pararem as guerras e ajudá-lo a tomar a capital. Muitos daimyos respondiam que queriam ajudar. Samurais do trio Miyoshi atacou a vila Yajima, onde eles estavam, mas sem sucesso. Kakukei percebeu que o daimyo Rokaku estava mudando de lado, então resolveu ir à província Wakasa, do cunhado daimyo Takeda Yoshizumi. Ele estava em guerra contra um irmão, por isso não tinha condições para ajudar, mas falou para o irmão mais novo, Nobukage, acompanhá-lo. Em seguida foi para a província Echizen, do daimyo Asakura Yoshikage. Esse estava em guerra contra os Kaga e Koshu. Mesmo depois que Kakukei conseguiu uma trégua, Asakura não demonstrou interesse em ir à capital. O Kakukei tirou o nome budista e passou a se chamar Ashikaga Yoshiaki. Ele mandou carta ao daimyo Uesugi Kenshin, mas esse também estava em guerras dentro e fora da província. Em 1567, Oda Nobunaga derrotou Saito Tatsuki da província Mino. Em seguida, dominou o norte da província Ise. O Kashin de Asakura, Akechi Mitsuhide, era primo da esposa de Oda Nobunaga. Ele e Hosokawa Fujitaka foram encontrá-lo. Nobunaga falou a eles que estava quase pronto para marchar rumo à capital. A irmã Oichi se casou com Azai Nagamasa, também tinha conseguido a colaboração de Yoshitsugu e Matsunaga. No ano seguinte, falou para Yoshiaki vir em Mino, e se encontraram em julho. Setembro começou o Joraku. Juntou samurais de Owari, Mino, Ise e homens do aliado Tokugawa Ieyasu e do cunhado Azai Nagamasa. Yoshiaki tinha enviado cartas aos daimyo vizinhos para não atacar as terras dos envolvidos. No sul da província Omi, Rokaku Yoshikata fugiu antes deles chegarem. Os samurais dos castelos que sobraram se renderam ou juraram lealdade. Familiares eram mandados a Mino como reféns. Em outubro, chegaram em Kyoto. Os castelos foram tomados em poucos dias, e também todos os inimigos das províncias de Yamato, Setsu e Kawachi
se renderam ou fugiram à província Awa. O Shogun Yoshihide ficou doente e morreu em outubro, sem conseguir pisar na capital. Matsunaga e Yoshitsugu entregaram reféns como lealdade. No final do mês, Ashikaga Yoshiaki se tornou o 15º Shogun. Como gratidão, ofereceu o cargo de Kandei. Ele não aceitou e só pediu o sul da província de Umi e a cidade de Sakai. Em vez de um cargo, queria exclusividade das armas de fogo. Ele disse que ia cobrar o imposto. Os comerciantes não gostaram, mas o comerciante de armas de fogo, Imai Sokyo, os convenceu e ficou responsável da cidade. O povo achava que Nobunaga era apenas um bakushin do Shogun. Em novembro, ele retornou a Mino. No dia 4 de janeiro de 1569, os Miyoshi e Saito Tatsuoki vieram atacar o templo Honkoku, onde Yoshiaki estava. A batalha durou 2 dias, mas os bakushin conseguiram defender. Nobunaga voltou à capital em 2 dias e ficou contente com o resultado. O imperador Ōgimachi percebeu que Yoshiaki não teria poder suficiente, por isso mandou uma carta oferecendo um cargo exclusivo, vice-shogun, para organizar e proteger Kyoto. Nobunaga recusou, mas colocou Kashins como Kyoto Shoshidai. E como os inimigos poderiam atacar novamente, ele resolveu construir um castelo para proteger o Shogun. Foi convocado mais de 10.000 homens de vários locais para construir. As pedras utilizadas na construção dos muros começaram a faltar. Como ele queria terminar rápido, mandou misturar as estátuas de pedra do budismo. Ao redor do castelo foi cavado um enorme fosso. A moradia dos bakushin foram construídas ao redor. Na decoração interna fizeram desenhos bonitos e colocaram pinturas fantásticas. O jardim era distração, hobby e demonstração de poder. Nobunaga pessoalmente chefiou a construção. Para construir um castelo, normalmente precisava de 2 a 3 anos, mas esse Nijō Gosho ficou pronto em 70 dias. Até o povo começou a reconhecer ou temer o poder desse mero bushi de classe baixa. Quando o Shogun viu, não encontrava palavra para agradecer. O Dairi também estava em condições precárias. Nobunaga mandou reformar. Demorou 3 anos, mas ficou fantástico. Quando Gaspar e Lourenço vieram para a capital em 1559, passaram primeiro em Sakai e converteram várias pessoas, incluindo Konishi Wakasa, esposa do comerciante Ryusa, que tinha levado Xavier a Kyoto. No vídeo passado. Em 1562, Yuki Antão, filho de Yuki Henrique, era Kashin de Miyoshi Nagayoshi. Outros Kashin que estavam no castelo e Muriyama chamaram Lourenço para surpreender Antão. Ele chegou e ensinou sobre o cristianismo para os samurais. Quando o governo proibiu a pregação em Kyoto, Gaspar, Lourenço e Frois foram salvos por Joaquim, que os levou até o castelo do Sanga Yuriteiro, um dos 73. Em 1566, Frois continuou em Sakai, e os dois voltaram para Bungo. No sul, na província Hizen, Almeida recebeu autorização do daimyo Arima Yoshitsada a pregar na península Shimabara, onde tinha o porto Kuchinotsu, que também foi utilizado pelos comerciantes portugueses. Depois foi nas ilhas Gotō. O daimyo Uko Sumisada e a família se converteu. Em 1566, Torres falou para ele ir às ilhas Amagusa, que eram comandadas por 5 famílias poderosas. Em 1571, foi inaugurado o Porto Nagasaki. Construíram uma igreja, várias casas e comércios. Quando o Xavier começou a pregar, percebeu que os japoneses não tinham maldade. Eram amigáveis e com forte senso de honra. Por isso ele achou que o melhor modo de ensinar era se adaptar, respeitar a cultura e viver como japonês. Comia refeições japonesas simples e parou de comer carne. Cosme de Torres seguiu o estilo e ensinou os próximos jesuítas. Tinha conseguido converter milhares e construir igrejas nas províncias de Kyoto, Sakai, Suo, Bungo e Hizen. Torres faleceu em outubro de 1570, na ilha Amagusa. Baltazar Gago voltou à Índia em 1560, Gaspar Vilela em 1570. João Fernandes faleceu em 1567, em Hirado. Meses antes de Torres falecer, como chefe dos missionários do Japão, chegou Francisco Cabral. Wada Koremasa, que ajudou o Shogun desde o começo até chegar em Kyoto,
ficou encarregado de 1/3 da província Seto. Outros 2 foram Itami Chikaoki e Ikeda Katsumasa. Takayama Hidanokami e o filho Ukon se tornaram kashin dele. Eles pediram para ele marcar o encontro de Frois com Nobunaga. O jesuíta e Lourenço retornaram à capital e reencontraram os cristãos que comemoraram e choraram. Em março de 69, os missionários levaram vários presentes, mas Nobunaga só pegou o chapéu de veludo e devolveu o resto. Eles não conversaram quase nada e foram embora. Wada perguntou se não tinha gostado. Nobunaga falou que não conversou porque estava tentando entender porque veio de tão longe só para ensinar. Como ele não estava bravo, foi marcado mais um encontro. Desta vez foram na construção do jardim Nijō-gōshō. Nobunaga estava dando instruções na obra. Quando o Frois chegou, ele todo empolgado começou a perguntar a idade, sobre a família, Portugal e Índia. Ficaram conversando por 2 horas. Em outro dia, Frois entregou ao Wada 3 barras de prata para receber o documento de permissão de pregação. Ele adicionou mais 7 e levou. Nobunaga rindo falou: se cobrar taxa de estrangeiros seria motivo de gozação. Leve documento. Dia 19 de abril, o monge Asayama Nichijō, do budismo Nichiren, aconselhou Nobunaga a expulsar os jesuítas, mas foi recusado. No dia seguinte, houve um debate de 1 hora na frente de Nobunaga e dos kashins. Asayama ficou furioso e pegou uma espada para atacar Frois e Lourenço, mas os samurais impediram. O jesuíta também foi convidado a visitar o castelo Gifu. Ele descreveu a cidade como uma pequena Babilônia, com vários tipos de comércios, e vinha muitos viajantes de outros estados. Nobunaga fez questão de mostrar dentro do castelo. No primeiro andar tinha de 15 a 20 cômodos, com quadros de famosos artistas da pintura Suiboku e as portas com desenhos e folhas de ouro. O segundo andar era o quarto das mulheres. No terceiro andar tinha várias salas de chá. Nesse período teve um acontecimento engraçado. Yuki Jorge, filho de Antão, era kashin do sobrinho Yuki João, dono do castelo Okayama, da província Kawachi. Sua esposa era Marta, filha de João, e a filha se chamava Mônica. Em 1570, no castelo Furuhashi, tinha 300 samurais de Nobunaga protegendo. Jorge era um deles. Eles foram cercados pelos samurais do trio Miyoshi. O castelo foi invadido e começou o confronto. 220 homens morreram. Jorge continuou flechando, e de repente os inimigos pararam. Um samurai a cavalo chegou perto de Jorge e falou: eu estou no comando desse exército. Meu nome é Miki Handayu. Olhando para o seu kabuto: você é cristão? Ele respondeu: me chamo Yuki Jorge. Sim, sou cristão. Handayu desceu do cavalo e tirou a jaqueta de pele de tigre para colocar em Jorge. Ele disse: meu nome de batismo é Paulo. Se é cristão, não desperdice a vida tão fácil. Se renda, não se preocupe. Mesmo que o meu senhor reclamar, enquanto eu viver, não deixarei ninguém te tocar. Jorge disse que foi tratado como um convidado, e alguns dias depois foi liberado. No futuro, Paulo Miki perdeu tudo, e foi Jorge que o salvou. De linhagem nobre espanhola, Francisco Cabral nasceu em São Miguel das Ilhas Açores. Era soldado quando entrou na Companhia de Jesus na Índia em 1554. Com ele veio o italiano Organtino Ginetti Soldo. Os dois tinham uma rixa porque no passado, o documento elegendo o cargo de diretor regional interino da Índia veio com o nome dos dois. Quando Cabral chegou, fez uma reunião com os jesuítas e decidiu sobre a futura política missionária. Primeiro ele rejeitou o estilo de adaptação e disse que os asiáticos eram de baixa capacidade. Em vez de aprender a cultura japonesa, era melhor pregar no estilo europeu. Em 1573, ele foi à província de Suo e recebeu uma recepção calorosa dos fiéis. Depois ele foi à capital com os monges católicos japoneses, João de Torres e João Kenzen. Organtino e Lourenço levaram ele para conhecer o Shogun. Em seguida, foi para Mino encontrar com Frois e conhecer Nobunaga. Em 1576, batizou o daimyo Arima Yoshisada e a esposa secundária, Marina, e as filhas Catarina e Macência. Em 1578, batizou Otomo Yoshishige.
que escolheu o nome Francisco em memória a Francisco Xavier. Cabral não quis aprender o idioma e não quis ensinar a língua latina e portuguesa, porque acreditava que se os japoneses aprendessem, não iriam mais respeitar. E também não quis que japoneses se tornassem missionários. Esse estilo estava criando uma distância entre os jesuítas e os cristãos. Quando Organtino chegou no Japão, ele resolveu aprender a cultura e o idioma japonês por 3 anos, e um ano pesquisou sobre o budismo. Em 1564, se juntou a Frois e Lourenço na capital. Ele era alegre e carismático. Se tornou muito popular entre os fiéis. Em 1576, com a ajuda de Yuki Jorge e Yuki João, foi construída uma igreja na capital e na província Kawachi.